Tudo bem, meus amigos, minhas amigas? Hoje a gente vai fazer aqui um bate-papo muito interessante aqui, né? Com o André, que é da 420 Substratos. Então, salve, salve, André! Beleza, meu querido? Salve, Luiz, Só beleza? para você, se apresenta aí pra gente, cara. O que é a 420 Substratos? Conta pra Boa gente. noite, galera. Eu sou o André, da 420 Substrato. A 420 Substrato está aí, ela fabrica um substrato que é ideal para o cultivo canábico. Já está aí desde 2016, né? No Instagram a gente está desde 2018 e sempre na luta aí ajudando também pela legalização, atualizando, é um canal também de notícia, né? Da gente atualizar todo mundo aí. E o nosso carro-chefe é o substrato que facilita o cultivo, né? Para você cultivar a planta do jeito mais natural possível e tirando os melhores benefícios que você pode ter, né? Que é um cultivo orgânico. Porque hoje todo mundo prefere alimento orgânico, tudo orgânico, não é diferente com a ganja. Muito bacana, cara. Sempre, né, a galera sempre que a gente troca uma ideia, sempre fica com uma dúvida, né? Então, principalmente os cultivadores iniciantes, né? Então, ouve falar, por exemplo, de solo, de substrato, né? Então, explica pra gente em linhas gerais assim, o que é o substrato, cara? Olha, o solo, para entender, o nome só é diferente, mas é a mesma coisa, vamos dizer assim. A terra ela é feita por substratos, são estratos de matérias que foram virando a terra, né? Então, resto de pedaço de pau, de folha, de animal, de tudo. Então, isso vira a terra. Então, o substrato é um substrato, por exemplo, se for uma só folhagem moída, é um tipo de substrato, né? O substrato pode ser extraído só do cocô de animais, por exemplo, né? Fezes bovina é um substrato. Humus de minhoca é outro substrato. Aí a gente tem minerais também que já são usados como substrato, tipo perlita, vermiculita, né? Porque a gente usa perlita expandida, vermiculita expandida, que só passa por um processo de expansão, assim como a argila expandida, que é o que o pessoal mais conhece, que é aquela bolinha, aquela pedrinha, né? Uma bolinha Sim, assim, sim. que parece de cerâmica, aquilo lá é uma argila expandida. Então, só passou por um processo de expansão. Então a gente pode dizer mais ou menos que o substrato seria a cama da planta, onde vai se desenvolver a raiz, onde ela vai adquirir tanto a água quanto os Isso, nutrientes, né? cara. Mais ou menos É isso. o principal meio ambiente da planta, né? Porque ela depende do ar muito e da luz também. Então, assim, ela Legal. se fixa no solo e onde ela vai puxar nutrientes, né? A maior parte dos nutrientes é dali. Falando de ganja, ela é uma das plantas que precisam de um grande ciclo de sol, né? Então, tem plantas que precisam de pouco sol. Você vai pegar uma horta, por exemplo. Uma horta, em geral, o que se tem na horta, 6 horas de sol para ela é suficiente, né? Às vezes nem luz direta já é suficiente para o tipo de Sim, planta. Você vê que a planta, quando cresce, ela puxa o solo mesmo, que o solo diminui no vaso, você vê que é consumido mesmo matéria pra caramba, né? E isso vai acontece com baixando. plantas que dão produção, né? Em geral, planta que dá fruto, planta que dá flor. A gente pode dividir então em dois tipos, né? Os orgânicos e os inertes, né? Que daí os orgânicos vai ter algum tipo de nutrição e os inertes o cultivador vai ter que alimentar mais constantemente. Você quer dar uma diferenciada para a gente isso, né? E pode haver uma mistura de alguns componentes que dão essa aeração do inerte, né? Mas que tem algum composto nutritivo. Conta para a gente um pouco assim dessa diferença de quem prefere fazer o cultivo com um solo orgânico e com um solo inerte. Olha, a principal diferença do orgânico para o inerte é no trabalho que você vai ter, sabe? Com o inerte você vai ter muito mais trabalho, indiscutivelmente, porque toda regra você tem que ficar medindo nutrientes, medir o pH, e com o solo orgânico você não tem tanto isso, né? Então a sua medição de pH é diferente, a sua rega também começa a ser diferente. Então, assim, com solo orgânico você consegue regar menos, render mais o cultivo para você, né? A diferença é essa, você vai ter muito menos trabalho com solo orgânico do que com solo com Sim. fertirrigação.
fertirrigação. Tanto é que os cultivadores até preparam aquela tabela, né, André, que segue semanalmente o cultivo da planta ali para fazer essa alimentação. Então, acho que é mais para o cultivador iniciante, o que que você sugere, cara? Porque nesse ponto, pelo que eu entendi, então, é mais arriscado, porque o próprio cultivador tem que ficar constantemente alimentando a planta com o solo inerte, né? Então, você acha que isso faz diferença para o cultivador iniciante, por exemplo? Preferir algum substrato mais rico ali, que ele tenha que fazer uma adubação com maior periodicidade, por exemplo, ou você acha que dá para levar logo de cara num substrato inerte numa boa? Olha, o inerte eu não recomendo e acho que ele é muito catastrófico para quem está começando, sabe? Porque tem todo esse lance de medir, de você saber algumas especificidades de cultivo que começa a pesar um pouco, sabe? Então, Sim. também de acerto, né? A chance de você matar a planta por errar um pouquinho na dose, e ninguém erra na dose porque ele está errando, eu estou fazendo coisa errada. Não, o pessoal geralmente erra na dose porque está achando que assim vai produzir mais, está achando que a planta vai crescer mais se der mais nutriente. Esse é um grande erro do iniciante, né, André? Achar que quanto mais a gente alimentar a planta ali, o substrato, mais ela vai crescer mais rapidamente, né? E tem esse problema, né? Você quer falar um pouco desse problema do excesso até, né? A gente sempre acha que não tem problema colocar em maior quantidade, mas o excesso pode ser tão prejudicial quanto a falta, né? Nesse sentido. Olha, tem vários excessos, né? Desde o início tem alguns excessos que são coisas que eu bato sempre, porque eu vejo que isso faz diferença e realmente ajuda muita gente. Coisa simples. O primeiro excesso é o excesso de rega. Então as pessoas acham que você vai dar mais água para a planta vai crescer. Não é isso, não vai crescer. Então no início da planta, principalmente se você der muita rega, você não faz ela crescer as raízes, você afoga a planta, ela não consegue absorver um monte de nutriente por causa do excesso de água. Então você não vai ter um desenvolvimento muito bom e às vezes você até mata a sua planta. Então o primeiro excesso que tem é de água, tá? Na geral, de muita gente. Legal. Agora, quanto ao excesso de nutriente, achar que vai dar mais adubo e a planta crescer, pode tirar o cavalo da chuva, não vai. Então, assim, a planta Uhum. cresce porque ela tem que pegar os nutrientes que são no solo, e não são muitos, não precisa ter uma terra supercarregada para esse cultivo, tá? Mas precisa ter nutriente correto para a época certa, né? E isso faz diferença, assim, que tipo de nutriente que tem e quantidade de nutrientes. Porque muito nutriente mata a planta. Muita gente já matou dando aquele adubo que você compra para casa, que é aquele 10-10-10, você vai lá e mata a planta. Então, Famoso NPK, né? A gente até pode falar disso mesmo, aquele granulado, né? Qual que é a diferença? Conta pra gente então essa diferença, já que você trouxe esse assunto do granulado ali, né? Desse mineral pro orgânico. O que que é? Ele é químico, né? Explica pra gente um pouco como que é esse processo e por que evitar ou não, ou se não faz diferença ele. Conta pra gente. é um conjunto de coisas. A planta ela não puxa todo o nutriente que ela precisa do solo, né? Dependendo também do fotoperíodo que ela está, da genética e tudo mais. E o NPK ele muda, né? No caso o N é de nitrogênio, né? O P é de fósforo e o K é de potássio. Então essas três São os macronutrientes, né? Que eles chamam, que vocês chamam, né? nutrientes, essa medida de macronutrientes ela muda da vega para a flora, tá? Então na vega a gente tem um percentual a mais de nitrogênio disponível no solo, que é interessante se tiver um nitrogênio bem disponível, né, em grande quantidade durante a vega. E na flora isso inverte, quase não precisa de nitrogênio, mas fósforo e potássio você precisa em maior quantidade no solo. O nitrogênio é responsável pelo crescimento, né, da folhagem, E talos, e daí é por isso nitrogênio é muito que pro verde, vamos dizer o assim, verde, né, o verde, aham. verde, fase de crescimento. Então ali o nitrogênio não pode faltar, que é no início. Aí. O pessoal tá apertando o like aí, aperta mesmo sem dó, que é legal. É isso aí, muito legal, galera. Mais uma vez, se quiser fazer pergunta aí pro André, fica à vontade, manda aqui que a gente vai falando para ele aqui, galera. Então, velho, para te contar, o lance de dosar a mão do começo ao fim. E assim, a planta também vai precisando de outras quantidades de luz à medida que ela for crescendo, né? Então você começa com uma quantidade de luz e depois você vai aumentando, tem que aumentar. A planta precisa de luz. Ela cresce porque ela tem a energia dos fótons, né? Que é
energia de luz, para fazer a fotossíntese. Fóton, luz, fotossíntese. Então ela precisa muito.